Gente, simplesmente inacreditável, inacreditável essa derrota do Cruzeiro para o Democrata. Resultado negativo, chateado pela derrota, grupo chateado pela derrota, não queríamos que fosse assim. O Cruzeiro perdeu para o Democrata. Eu acho que a gente não pode normalizar em 4 jogos 2 derrotas no Mineirão. 1-0 Democrata é uma vergonha, é uma vergonha. O Cruzeiro, com o poderio que tem, com o time que tem, com o grupo que tem, não pode perder para o Democrata no Mineirão, diante de 20 mil torcedores azuis. Simplesmente inacreditável, inacreditável essa derrota do Cruzeiro para o Democrata. Aliás, antes do jogo hoje na Band, eu falava de Cruzeiro 5 e tal. Inacreditável, principalmente pelos números do jogo, que eu estava dando uma conferida aqui agora, números assustadores. Eu quero falar dos números da estreia do Gerson, do Neiser Vila Real. Eu falei de números assustadores, e são mesmo, tá? E eu vou explicar quais os números assustadores. Bom, primeiro, o número de passes do Cruzeiro no jogo, batendo mais de 630 passes. Aí você vai para chutes, mais de 30 chutes do Cruzeiro. Agora, quando você vai para escanteio, quem hoje palpitou nas plataformas e tal, palpitou e se deu bem, né? Quem apostou em mais de 15 escanteios, porque 19 escanteios a favor do Cruzeiro, 19 escanteios a favor do Cruzeiro, mais de 30 chutes, mais de 600 passes, posse de bola, tudo o Cruzeiro foi bem superior, né? Mas não adiantou. É o que eu sempre falo, planejamento bom é o que ganha. Ah, o planejamento então do Tite foi ruim. Não, mas o resultado foi uma bela de uma porcaria. Por quê? Porque, vamos lá, esse formato do Campeonato Mineiro, ele tende a ser mais interessante, porque o Atlético empatou ontem e se complicou. Só que a derrota do Cruzeiro hoje, se o Atlético ganha do Cruzeiro no final de semana, eles complicam no grupo dele. Olha isso, olha isso. Então, assim, surpreendente a derrota do Cruzeiro. Nem acho que foi por falta de ter jogado melhor, mas é que não adianta, meus queridos. Se a bola não entrar, não, tá lá ele, hein? Não adianta. O Cruzeiro foi superior em tudo e perdeu o jogo e deixou o clássico ainda mais legal. Beijo na alma. 1-0 Democrata é uma vergonha, é uma vergonha. O Cruzeiro, com o poderio que tem, com o time que tem, com o grupo que tem, não pode perder para o Democrata no Mineirão, diante de 20 mil torcedores azuis, né? Com a folha de pagamento que tem, inadmissível. Ah, é começo de temporada e tal, tudo bem, é começo de temporada, o time também não jogou completo, tudo isso a gente reconhece, mas independentemente disso, o Cruzeiro tem time, grupo, banco, para colocar uma equipe em campo e vencer o Democrata em qualquer situação, na lua, na China, no gelo, na neve, no sol, na chuva, sabe? É uma derrota inadmissível. Inadmissível. É a primeira derrota do Tite, né? A gente vê o time preso, é normal. Está começando o ano. Esse treinador já começou, mesmo futebol Moro do Flamengo. Está dizendo a longo Messi. Está aí, ó. Sabe? Agora, domingo tem um clássico contra o Atlético, na casa do Atlético Mineiro, que vem mordido. Se o Atlético ganha, já começa a complicar para o lado do Tite. Já começa a complicar. Sabe? Cruzeiro estreando camisa nova, aquela camisa com as estrelas soltas. Agora, não pode. Reconheço, Fabrício Bruno no banco, Kaique no banco. Ok, não era o time... Romero, Lucas Silva fizeram falta, porque ele quis botar ali, né, mesclar. Mas não pode, o Cruzeiro não pode perder. Clássico sem favorito, está dizendo o Lincoln Silva. Eu falei isso ontem. Sem favorito, é meio a meio. Agora, na Lua, em Marte, na China, o Cruzeiro não pode perder para o Democrata no Mineirão, ainda que o Cruzeiro não jogue com todos os seus titulares. Chico da Costa jogou, né? Vários jogadores atuaram aí, jogadores importantes. Resultado negativo, chateado pela derrota, grupo chateado pela derrota, não queríamos que fosse assim. E, paralelamente a isso, análise do desempenho. O desempenho ele não foi aquilo que traduziu o placar. O desempenho, o volume, as oportunidades, talvez... As construções, as iniciações, nós tivemos o último terço do gramado, um pouquinho mais de lucidez, um pouquinho mais de precisão, talvez pelo próprio início de temporada, ele se justifica da imprecisão nas nossas finalizações. Em alguns momentos o goleiro, de uma forma, mas o desempenho da equipe não traduz a derrota que aconteceu hoje. Cara, Cruzeiro perdeu para o Democrata. Eu acho que a gente não pode normalizar
em 4 jogos, 2 derrotas no Mineirão. Embora esse primeiro jogo tinha sido com o time praticamente todo, com a categoria de base, e hoje o Cruzeiro começou com um time misto, né? Então a gente tem que ter um olhar atento em relação a isso. Só que por outro lado, é neste momento que o Tite está testando o time do Cruzeiro, está montando as suas ideias, o seu plano para a temporada 2026. Hoje o Cruzeiro entrou com muitos garotos, com o Japa, com o Rian Guilherme, com o Cauã, com o Kenji, porque no domingo tem um clássico, né? Então não dá para entrar já de cara todo mundo com força total. Às vezes você pode acabar perdendo um jogador importante para a temporada, para jogos importantes, jogando um jogo de primeira fase de Campeonato Mineiro. Posso citar um exemplo, Matheus Henrique, né? Acabou jogando no começo, se machucou e vai ficar um tempo fora. Mas ainda assim, gente, não é normal o Cruzeiro perder para o Pouso Alegre e perder para o Democrata no Mineirão. Mas para mim também não vejo um desespero, um fora Tite, um fora isso, um fora aquilo, volta fulano para a base. É o 4º jogo da temporada, o time ainda não está 100% acertado, o time ainda não está no ritmo, ainda não está no padrão do Tite, mas precisa entrar nesse padrão o mais rápido possível, porque na próxima rodada já tem clássico e semana que vem, Washington, já tem estreia de Campeonato Brasileiro, jogo importante fora de casa contra o Botafogo. Dito isto, eu gostei que hoje, mais uma vez, nós demos sequência na utilização dos garotos. E para mim, o Japa não fez uma boa partida. Errou muitos passes, estava desligado ali do jogo e tal, talvez um pouco nervoso, e a gente sabe a qualidade que ele tem. Agora, o Cauã Prates, o Rian Guilherme, que para mim é um baita de um jogador, e o Kenji jogaram bem. O primeiro tempo do Cruzeiro, sabe o que faltou, gente? Faltou qualidade na conclusão das jogadas, porque o Cruzeiro teve volume de jogo no primeiro tempo. O Cruzeiro teve posse de bola, teve articulação, teve troca de passes, teve finalização, obrigou o goleiro Túlio a trabalhar bastante. A galera do Democrata fazendo uma festa absurda aqui no Mineirão para ganhar o Campeonato Mineiro. E entendo, tá? Entendo. Junto com a torcida, o time que agora tá fazendo a festa. Mas o Cruzeiro fez um bom primeiro tempo. O que aconteceu foi que isso não se manteve no segundo tempo, e é uma coisa que muitas vezes preocupa, que é o Cruzeiro começar bem e ir perdendo o ritmo durante o jogo. No segundo tempo, o Tite optou por trazer a força máxima, né? Trouxe o Matheus Pereira, trouxe o Caio Jorge, trouxe o Neisser, né? Para poder fazer a sua estreia, colocou o Christian em campo, e mesmo assim o Cruzeiro não conseguiu manter o volume de jogo que teve no primeiro tempo. O Democrata muito fechadinho, todo fechado ali, e numa jogada de bola cruzada, uma falha do Fagner e uma categoria boa do Brian Gabriel, colocou a bola no fundo da rede, fez 1-0 pro Democrata, e a partir dali o Democrata falou: não tem jogo, eu não jogo mais. Inclusive não achei que foi falha do Otávio, tá, gente? Achei que a falha foi da nossa zaga ali, do sistema defensivo, mas aí o cara saiu cara a cara com o Otávio. E Otávio, faz uma oração, tá, irmão? Porque, pô, tem acontecendo umas coisas com você toda vez que você entra, que parece até que o cara tá zicado, e a gente sabe que é da qualidade que o Otávio tem, tá? Então faz uma oração, meu filho, pra poder dar tudo certo. O Cruzeiro tentou, o Cruzeiro lutou, o Cruzeiro insistiu, quase o Caio Jorge mete um golaço, mas acabamos perdendo. Eu volto a dizer, uma boa atuação no primeiro tempo, um segundo tempo nem tão bom assim. É para desespero? Não é. Mas tem que ficar atento, o Cruzeiro tem. Tem, porque domingo é clássico e semana que vem já é decisão contra o Botafogo. E a partir daqui para frente, o torcedor não quer saber não, irmão. Se perder um clássico, o pau quebra. Se não começar bem no Campeonato Brasileiro, a torcida perde a paciência. Então o Tite sabe que tem esse momento para poder testar o time, para poder montar suas ideias, mas esse tempo não é tão longo assim não, né? Tem que começar a mostrar mais resultado. Dito isso, eu quero parabenizar aqui, gente, quase 20 mil torcedores que tiveram no Mineirão num dia frio de chuva, 6h30 da noite, né? Para poder apoiar o Cruzeirão. E só para poder fechar, gente, esse resultado foi péssimo pro Cruzeiro, óbvio, ninguém gosta de perder em casa, especialmente uma equipe contra o Democrata, mas o Cruzeiro acabou complicando o lado de lá. Acabou complicando o Atlético, porque o Democrata era o segundo colocado do grupo do Atlético, com os mesmos 4 pontos, ele avança para 7. Então, se o Cruzeiro, por um acaso, vence o Atlético no Clássico, ele meio que bota praticamente uma eliminação, né, do rival no Campeonato Mineiro.
muita coisa para poder melhorar, mas sem desespero, tá, gente? O Cruzeiro tá no caminho, o Cruzeiro tá no plano e eu sigo achando que a gente vem forte para essa temporada 2026. Washington Luiz.